Alô, alô, som, agora sim. Fala galera, Belinati na área, tudo bem? Gravando aqui mais uma aula de fisiologia. E o que é que a gente tem para hoje, professor? A gente vai mexer hoje com fisiologia do sistema circulatório. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Pronto, tá lá na tela. Fisiologia do sistema circulatório. Vamos nessa? Bora partiu? Então, veja lá. O sistema circulatório é responsável, como o próprio nome sugere, pelo processo de circulação, né? Então a gente vai falar de circulação como sinônimo de transporte. Então o sistema circulatório vai transportar gases, oxigênio, CO2, vai transportar nutrientes, como por exemplo, glicose, vai transportar aminoácidos na nossa corrente sanguínea, aquilo que a gente absorve lá no intestino. A gente vai ter, né, o transporte de resíduos, como por exemplo, a amônia, como por exemplo, ureia, tá? A gente vai ter o transporte de hormônios, FSH, insulina, transporte de calor, sim, transporte de calor, especialmente em animais homeotérmicos, homeotérmicos, e isso acontece pelo seguinte motivo, né? Na região central do nosso corpo, no nosso core, ali na região, né, do tronco e da cabeça, a gente tem uma alta geração de calor, produção de calor, transformação de energia química e energia térmica. E nas extremidades, a gente tem uma superfície muito maior em relação ao volume, a gente tem uma perda de calor muito maior. Então você, né, na região central do seu corpo, você gera calor, então está mais quente, e você dissipa esse calor para as suas, né, perninhas, para os seus bracinhos, onde vai ficar menos quente, portanto você precisa repor esse calorzinho. Tudo bem? E também transporte de células. Células, como as células sanguíneas, aqui as hemácias, que vão transportar os gases, e também células de defesa, os leucócitos, que serão responsáveis pela nossa integridade imunológica, para tentar evitar que a gente fique, né, com problemas de saúde muito graves ao serem infectados por um vírus, por uma bactéria, um protozoário, um fungo, coisa do tipo. Evolutivamente falando, quando a gente olha para os filos dos animais, a gente vai fazer aqui uma descrição sobre quem tem sistema circulatório e também a gente tem que falar de quem não tem. Então, uma esponja, uma água-viva, uma planária, uma lombriga, ou então uma estrela do mar, né? Um porífero, um quinidário, um plateuminto, um nemateuminto e um equinodermo, não tem sistema circulatório. Então, essas distribuições que eu coloquei no slide anterior aí, sobre, né, calor, sobre gases, sobre, né, nutrientes, excretas e tudo mais, vai ser feito por difusão. Então, transporte por difusão. Com algumas observações, como por exemplo, o nemateuminto tem o líquido celomático na cavidade pseudoceloma dele, que ajuda a fazer essa distribuição. E o equinodermo apresenta o sistema ambulacral este que transporta a água, também chamado de sistema hidrovascular, e esse sistema ambulacral ou hidrovascular é responsável pela distribuição de água, de nutrientes, de excretas e tudo mais. E naqueles grupos que têm sistema circulatório, a gente precisa distinguir que maior parte dos moluscos tem o sistema circulatório aberto, exceção feita para lulas e polvos, que são cefalópodes, tá? Que tem um sistema circulatório fechado. Sistema circulatório aberto também vai estar presente em todos os artrópodes, insetos, aracnídeos, crustáceos e tudo mais. E também o sistema circulatório vai estar, o aberto vai estar presente em alguns exemplos de cordados, como é o caso da assídia. Uma assídia é um animal tunicado, um animal bastante, né, simplesinho, que tem ali uma abertura por onde entra a água, outra abertura por onde a água sai, e esse animal filtra a água, é um animal filtrador, que vive fixo lá no fundo do oceano. Parece uma esponjinha, mas cuidado, tem simetria bilateral, tem órgão, tem boca, tem ânus, tá? Então, não é. E aí, quem é que tem sistema circulatório fechado? Todos os anelídeos, minhoca, sanguessuga, poliqueto, e o restante dos cordados.
E aí, mais especificamente, o que nos interessa, o grupo dos vertebrados, tá bom? Mas o que seria um sistema circulatório aberto quando comparado com um sistema circulatório fechado? A diferença, vejam lá, temos aí o exemplo de um gafanhoto, que é um artrópode, que é um inseto, e temos aí o exemplo de uma minhoca, que é um oligoqueto, um representante de anelídeo. A diferença do sistema circulatório aberto para o fechado está bem aqui, ó. O sistema circulatório aberto tem essas lacunas, também chamadas hemocele, cavidade corporal que recebe fluido circulante. Essas lacunas vão permitir que esse fluido circulante banhe os órgãos e ofereça, então, os nutrientes, enquanto que, no sistema circulatório fechado, o que você tem é uma rede capilar entre as veias e as artérias, certo? Mais especificamente, o sangue vai passar da artéria para a veia através da rede capilar. E o que a rede capilar permite? A rede capilar permite exatamente, né, a troca gasosa, a nutrição, a liberação de excretas e tudo mais em relação aos órgãos. Quando a gente olha agora para o sistema circulatório aberto, perceba, desse lado é artéria, desse lado é artéria também. Porque o sangue vem por aqui a partir do coração, vem por aqui a partir do coração e retorna para o coração através desses pequenos orifícios chamados ostíolos. Certo? Beleza. Então, vantagens do sistema circulatório fechado é que ele é mais rápido, a velocidade de circulação é maior. E quando a gente fala de sistema circulatório fechado em vertebrados, agora a gente deu um pulão gigantesco aqui, ó, foi para os cordados, e dentre os cordados, falando dos vertebrados, a gente vai fazer uma comparação entre peixes, anfíbios, répteis com um asterisco, eu já explico esse asterisco, e mamíferos, tá certo? Então vejam lá, sistema circulatório fechado para todos eles, porque em nenhum momento eu tenho o sangue extravasando para além de isso daqui é uma artéria, e isso daqui vai representar para a gente uma veia, isso daqui é o coração. Tá? Eu não tenho sangue saindo porque eu tenho ali a rede capilar. E percebam que eu tenho duas redes capilares. Eu tenho no peixe uma rede capilar das brânquias, lá em cima, e eu tenho uma rede capilar sistêmica aqui embaixo. E aí, vamos comparar algumas coisinhas interessantes. Essa circulação do peixe aqui é chamada de simples. Por que ela ganha o nome de simples? Então, deixa eu apagar algumas coisas aqui para que eu possa escrever certinho. Tá? Ela é chamada de simples porque o sangue passa pelo coração apenas uma vez na sua circulação. Essa letra A que tem aqui nesse coração é da cavidade cardíaca conhecida como átrio, é por onde o sangue chega, e essa letra V que tem aqui no coração é o ventrículo, é por onde o sangue sai, certo? Esse sangue que está chegando a este coração, chega através de uma veia, o vaso sanguíneo que se aproxima do coração é veia, e esse sangue está voltando dos capilares sistêmicos, é um sangue venoso. O sangue que está saindo do coração, está saindo através de uma artéria, está saindo através de uma artéria, e esse sangue continua sendo venoso, porque ele ainda não foi oxigenado, ele será oxigenado lá nas brânquias. Então, quando ele está descendo agora aqui, ele já é um sangue arterial. Então, esse sangue do peixe que está em vermelho é um sangue arterial. Ele continua arterial até atingir lá os capilares sistêmicos, então ele volta a ser venoso e retorna ao coração. Então, percebeu que passou uma única vez pelo coração? Por isso, circulação simples. Todos os peixes, tá? Peixes ósseos e peixes cartilaginosos têm esse padrão, tá? De circulação. Calma aí que ele não está deixando eu escrever aqui, eu vou escrever um pouquinho mais para o canto. Cartilaginosos. Quando a gente olha para os anfíbios, percebam, os anfíbios têm 3 câmaras cardíacas. Viu que o coração do peixe tinha apenas 2 câmaras? Eu destaquei ali, ó, a gente viu a de átrio
e V de ventrículo. No anfíbio, a gente tem 3 câmaras cardíacas, 2 átrios e 1 ventrículo. O átrio que está sendo marcado ali, ó, como átrio direito, ó, átrio direito, é o átrio que está recebendo sangue venoso. O átrio que está sendo marcado como átrio esquerdo é o átrio que está recebendo sangue arterial. O sangue venoso é aquele que estava chegando do corpo, através de uma veia também, e o sangue arterial é aquele que estava chegando dos pulmões, também veia. Tudo que se aproxima do coração, veia. O sangue que sai do coração agora não é nem arterial nem venoso, é um sangue misturado. Esse sangue misto que sai aqui em cima, tá? É o resultado da mistura desse sangue no ventrículo único. Então é um coração com 3 câmaras. A circulação é dupla, porque eu passei 2 vezes pelo coração, estou chegando pelo átrio direito, chegando pelo átrio esquerdo, são 2 vias de chegada e uma via de saída. Então essa circulação, né, com um coração de 3 câmaras é dupla, e essa circulação é do tipo incompleta. Dupla e incompleta. Dupla, porque passa 2 vezes pelo coração, e incompleta, porque mistura. Os anfíbios também, todos eles apresentam esse padrão, tá, de circulação. Quando a gente olha para os répteis, veja só esse esquema que tem de répteis aí. Nesse esquema que tem de répteis, a gente tem uma estrutura de átrio direito, uma estrutura de átrio esquerdo e um ventrículo que tem uma separação aqui, ó, parcial. Esses répteis aqui são os répteis não crocodilianos. Essa estrutura que está aqui, quase separando o ventrículo em 2, é o que a gente chama de septo de Sabatier. Septo interventricular ou septo de Sabatier. O Sabatier fez a descrição desse septo explicando que ele diminui a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Mas, assim como o anfíbio, esses répteis não crocodilianos têm uma circulação dupla e incompleta. Como é que seria o coração dos répteis crocodilianos? Então, isso que está marcado aqui na figura dos répteis não crocodilianos. Os répteis crocodilianos têm um coração parecido com o nosso, parecido com o dos mamíferos, que é um coração que tem 4 câmaras. Esse coração que tem 4 câmaras, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, certo? É um coração que não mistura o sangue dentro do próprio coração. Mamíferos e aves têm o mesmo esquema de coração, a circulação é dupla e completa, tá? Nos crocodilianos, o que vai ter de diferente é que lá na região que a gente observa, deixa eu fazer um aumento aqui para vocês, ó, lá na região que a gente observa, entre o vaso sanguíneo que deixa o lado direito do coração, que é a artéria pulmonar, e o vaso sanguíneo que chega ao lado esquerdo do coração, tá? Que é a veia pulmonar, bem ali, entre essas duas, perdão, eu quis dizer artéria pulmonar e aorta, que é essa aqui, ó, esse vaso aqui. Esquece a veia pulmonar por enquanto. Eu tenho um encontro aqui desses vasos. É o forame de Paniza, certo? Esse forame de Paniza vai permitir a mistura do sangue arterial com sangue venoso no crocodiliano, mas só quando ele estiver submerso, quando ele estiver embaixo da água. Porque quando ele estiver submerso, não adianta ele lançar sangue para o pulmão, porque ele não respira. Então ele fecha a artéria pulmonar, desvia o sangue que iria para a artéria pulmonar para a aorta, e aí ele vai garantir uma circulação do tipo simples, né? Porque o sangue chega aqui do lado direito do coração e sai pela aorta, tá? Uma circulação simples que ele assume quando ele está submerso. E uma diferença deste coração aqui, que é de mamífero, para o coração de uma ave, é que essa aorta aqui, ela está saindo para a esquerda. Ela é uma aorta sinistra, tá? Sinistro quer dizer esquerdo. E aí, no coração das aves, a aorta, esse vaso grandão aqui, ó, que abandona o coração a partir da região do ventrículo direito, seria voltada para a direita, tá? Do ventrículo esquerdo seria voltada para a direita.
Quando a gente está falando da circulação sanguínea e pensando nesses esquemas de sangue arterial e sangue venoso, que a gente conversa também na aula de sistema respiratório, a gente tem que saber que os diferentes grupos animais têm diferentes pigmentos transportadores de gases. Então, o que, que tem, né, para falar de mamíferos, para falar de seres humanos, sangue arterial, sangue venoso? O sangue venoso é aquele que tem baixa concentração de oxigênio, alta concentração de CO2. O sangue arterial é exatamente o oposto. Alta concentração de oxigênio e baixa concentração de CO2. Aonde é que eu estou olhando o O2 e o CO2? Eu estou olhando nas moléculas de hemoglobina, que são proteínas, que ficam dentro das hemácias. Só que isso, especificamente em vertebrados. Quando eu observo que anelídeos também têm hemoglobina, a hemoglobina do anelídeo fica no fluido circulante, na hemolinfa. Então, está em solução na hemolinfa. Só que não existe só hemoglobina, que é vermelha por causa do ferro. Existe também a hemocianina, que é azul por causa do cobre. A hemocianina também fica em solução na hemolinfa e encontraremos a hemocianina em moluscos e artrópodes. Quando estamos falando de artrópodes que transportam gases pelo sistema circulatório. Exemplo aqui, crustáceos. Então, a gente está falando de crustáceos e também aracnídeos, mas não de insetos. Porque os insetos fazem a respiração traqueal que leva o oxigênio diretamente para cada uma das células que demandam esse gás. Existem também outros pigmentos transportadores de gases. Eles também são baseados ali no ferro. Um deles se chama emeritrina e outro se chama clorocruorina, ambos encontrados em anelídeos marinhos, que são os poliquetos. Certo? Aqui do ladinho temos uma imagem, uma figura que representa para a gente a hemoglobina, só para mostrar que ela tem uma, duas, três, quatro cadeias polipeptídicas, então uma proteína em estrutura quaternária, e cada uma delas tem o seu grupo M, que é esse grupo aqui, ó, que transporta o oxigênio, certo? O grupo M, onde eu tenho o elemento ferro, é onde eu faço o transporte do oxigênio. Trocando de slide, olhando para o sistema circulatório, a gente vai falar de sua composição. Então, composição do sistema circulatório como um todo. Para que ele seja caracterizado como um sistema circulatório, essas três coisinhas têm que estar presentes. Tá? Você tem que ter uma bomba propulsora. Essa bomba propulsora, como o nome já sugere, vai propelir o fluido circulante. O fluido circulante é o sangue. O fluido circulante é quem vai circular. E os canais é por onde esse fluido circulante vai circular. Então, esse aqui seria o caminho para o sangue circular propelido pela bomba chamada de coração. Coração para nós vertebrados, porque eu posso estar falando apenas de um vaso contrátil, se eu estiver pensando em artrópodes, por exemplo. Vasos sanguíneos também para nós vertebrados, porque senão é apenas vaso de condução da hemolinfa. Tá? E sangue também para nós vertebrados, porque se eu estiver falando de outros grupos, eu vou estar falando de hemolinfa. Certo? Então, coração ou vaso contrátil e sangue ou então hemolinfa. A diferença de sangue para hemolinfa é que o sangue contém células, células diferenciadas, é um tecido, e a hemolinfa não. Pensando agora no coração de mamíferos, já que a gente está falando aqui de fisiologia humana e comparada com os animais, mais especificamente um coração humano, a gente encontra justamente aquela estrutura que eu já apresentei previamente, com 4 câmaras. Câmaras essas que você tem que reconhecer na nomenclatura e no posicionamento. Então, esse daqui é o ventrículo direito e esse daqui é o ventrículo esquerdo. Sobre eles, o átrio direito e o átrio esquerdo. Percebam que as estruturas dos átrios são na parte superior do coração e as estruturas
dos ventrículos são na parte inferior, tá? Então, átrio em cima, ventrículo embaixo. O ventrículo é mais voltado para o ventre. O átrio vem primeiro, o átrio começa com a letra A, tá? E o átrio é por onde o sangue chega. Então, o sangue está chegando aqui pela veia cava inferior. Esse sangue está chegando do tronco e das pernas. E o sangue chega também aqui, ó, pela veia cava superior. Na veia cava superior, o sangue está chegando da cabeça e dos braços. Esse sangue que está chegando pela veia cava superior e inferior, um sangue que está vindo do corpo, é um sangue venoso. Esse sangue venoso passa do átrio direito para o ventrículo direito, continua sendo venoso, e do ventrículo direito, ele vai sair do coração pela artéria pulmonar. Então, veia está vindo de volta, trazendo sangue para o coração, e a artéria está saindo do coração. Nesse caso aqui, a artéria pulmonar está carregando sangue venoso para ser oxigenado nos pulmões. O sangue foi oxigenado nos pulmões, fez ali a circulação pulmonar, também chamada de pequena circulação. Ele retorna ao coração agora, através das veias pulmonares, né, que estão chegando para o átrio esquerdo, trazendo agora sangue arterial. E começa aqui a grande circulação. A grande circulação é do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo para a aorta. A aorta carrega este sangue arterial agora, via grande circulação, para o corpo como um todo. E percebam que o ventrículo esquerdo, que tem que lançar sangue para todo o corpo, tem uma parede mais espessa em termos de musculatura que o ventrículo direito. Então, o ventrículo esquerdo é mais espesso, é mais forte, porque ele realiza uma tarefa mais exigente. Enquanto que o ventrículo direito tem uma parede mais fininha, porque o esforço dele é menor, porque o ventrículo direito manda o sangue apenas para o pulmão. Tá? Então, sequência agora. O coração tem como tecido componente aquele que é estriado cardíaco. Características do tecido estriado cardíaco. Primeira, que ele tem essas estriações transversais, que são os sarcômeros, as unidades contráteis. Segundo, essas células são ramificadas. E terceiro, essas células podem ter um ou dois núcleos. E por fim, entre uma célula e outra, temos os discos intercalares. O que é que os discos intercalares promovem? Os discos intercalares promovem aumento de força adesiva e promovem também aumento de capacidade comunicativa, porque eles têm grandes quantidades de junções comunicantes. Então, aumento das trocas entre as células. Nesse caso especificamente, a gente se refere às trocas iônicas. Então, quando uma célula se despolariza, todas as células conectadas a ela também imediatamente se despolarizam. Essa musculatura aqui é o miocárdio. O miocárdio é o músculo cardíaco. Só ele é estriado cardíaco, né? Vamos lembrar que essa contração aqui é do tipo forte e involuntária, tá? Tipicamente contração da musculatura estriada cardíaca. Massa? Outra coisa que a gente precisa observar também é que o coração tem um revestimento interno chamado de endocárdio e um revestimento externo chamado de pericárdio. Então, o miocárdio, a musculatura é revestida internamente no coração pelo endocárdio e externamente pelo pericárdio. Perfeito? Aí, deixa eu apagar os desenhos que eu fiz aqui, porque eles ficam sobre o meu gráfico, tá? E esse gráfico mostra a atividade elétrica do coração. Quando o coração está ali funcionando para que ele realize o processo contrátil, vejam que bacana. Dentro da célula, durante o repouso, o potencial elétrico é negativo. Durante a ação, o potencial elétrico é positivo.
Isso acontece aqui, ó, na fase de despolarização, e a despolarização ocorre porque entra sódio, aumenta a permeabilidade do sódio. Quando chega lá em cima, percebam que eu tenho uma etapa de manutenção, um platô. Esse platô da atividade elétrica cardíaca é para manter o coração despolarizado por alguns milissegundos, para evitar uma repetição de estímulo, para que você não entre com o seu coração em fadiga. Esse platô é mantido pela permeabilidade ao íon cálcio. Então, despolarizou, porque entrou o sódio na fibra cardíaca e manteve essa atividade elétrica positiva, porque entrou cálcio. Vai manter, então, lá dentro positivo. E aí, quando você despolariza, quando você está voltando ao potencial de repouso, aí você tem uma alta permeabilidade ao potássio. Então, aqui, ó, quando sai o potássio. Então, a diferença da musculatura estriada esquelética é que na estriada esquelética você só tem entra sódio, sai potássio. Aqui entra sódio, entra cálcio e depois sai o potássio. Claro que vai ter que sair tudo, né? O tudo que entrou e tudo que saiu vai ter que inverter depois com as bombas iônicas respectivas. Massa? Passando adiante, o ciclo de atividade cardíaca, né? Primeiro, tem um controle intrínseco, um controle intrínseco, também chamado de controle interno, muito importante. Esse controle intrínseco, ou controle interno, é garantido principalmente pelo marca-passos. Marca-passos. Quem é o marca-passos? É o nó ou nódulo sinoatrial. O nó ou nódulo sinoatrial é aquele elemento de tecido estriado cardíaco sobre o átrio direito que é especializado na atividade elétrica. Aquele gráfico que eu acabei de mostrar é um gráfico do marca-passos, é um gráfico do nó sinoatrial. O nó sinoatrial, então, fica mais ou menos aqui, ó, localizado sobre o átrio direito. Ele despolariza e ele determina a atividade elétrica dos dois átrios ao mesmo tempo. Depois isso vai passar pelo feixe interventricular e vai acabar atingindo o nó atrioventricular. Do átrio ventricular, ele vai, pelo sistema de Purkinje, alimentar eletricamente os ventrículos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É que os átrios estão eletricamente separados dos ventrículos. Então, eu disparo o potencial elétrico nos átrios, faço um caminho até os ventrículos, então tem um intervalo de tempo entre as duas contrações. Então, primeiro contrai o átrio, depois contrai o ventrículo, aí você tem o relaxamento de átrio e relaxamento de ventrículo. Então, contrai, contrai, relaxa, relaxa, contrai, contrai, relaxa, relaxa. Essa atividade, né, esse ciclo cardíaco, esta condição, vamos chamar de coordenação da contração, ocorre em 3 eventos do ciclo cardíaco. Evento de número 1, contração do átrio, durante o relaxamento do ventrículo. Então, sístole é contração. E a diástole é o relaxamento. A contração do átrio promove a abertura das válvulas atrioventriculares. Eu vou mostrar no próximo slide onde é que estão essas válvulas atrioventriculares. Elas estão bem aqui, ó. São essas duas válvulas aqui, certo? Válvulas atrioventriculares. Nesse caso, atrioventricular direita e aqui, válvulas atrioventriculares esquerda. Também chamadas de válvula tricúspide e válvula mitral, certo? Essas válvulas permitem o quê? O fluxo de sangue do átrio para o ventrículo, tá? Então, quando eu tenho a contração do átrio, o sangue vai passar dos átrios para os ventrículos, perfeito? As válvulas se abrem. Segunda atividade do ciclo cardíaco. Eu tenho agora a contração do ventrículo. Então, eu tive o impulso elétrico nascendo no átrio ventricular, passando pelo feixe internodal, chegando no nó sinoatrial. Do nó sinoatrial vai para o sistema de Purkinje, e o sistema de Purkinje é o que contrai os ventrículos. Com isso,
as válvulas atrioventriculares se fecham e eu abro as válvulas pulmonar e aórtica. Onde é que estão essas válvulas? Estão aqui, ó. Essa daqui que eu estou rabiscando, tá? É a semilunar direita e essa outra aqui que eu estou rabiscando. Deixa eu fazer em preto, né? Dá um contraste melhor. Calma aí. Apaga tudo. Deixa eu só escrever em preto aqui, porque obviamente o vermelho sobre o vermelho fica mal de ver. Então essa daqui, ó. Essa válvula aqui é a válvula atrioventricular direita, também chamada de tricúspide, que vai garantir o fluxo do sangue do átrio direito para o ventrículo direito, certo? Essa daqui é a atrioventricular esquerda, também chamada de bicúspide ou mitral, que garante o fluxo de sangue do átrio também para o ventrículo. Agora eu vou trocar de cor, vou pegar a caneta roxa. E aí, esta válvulazinha bem aqui é a semilunar direita, também chamada de válvula pulmonar. E essa outra bem aqui é a semilunar esquerda, também chamada de válvula aórtica. Qual é o papel dessas válvulas? É garantir o fluxo de sangue do ventrículo para a artéria pulmonar e do ventrículo para a aorta. Opa, fiz errado? Do ventrículo passando aqui por trás para a aorta. Então, esses caminhos que a gente está apresentando dependem do ciclo cardíaco. Esse ciclo cardíaco aí, né, que a gente está descrevendo, está ocorrendo neste exato momento a contração do ventrículo. Quando o ventrículo se contrai, a pressão dentro do ventrículo aumenta, o sangue tenta voltar para os átrios, só que ele não consegue porque as válvulas se fecham. E é aí que eu tenho a primeira bulha cardíaca. Aqui eu tenho o primeiro som que o coração faz. Primeira bulha cardíaca é o fechamento das válvulas atrioventriculares, que a gente chama de TUM, quando o sangue tenta, ao contrair o ventrículo, voltar para os átrios. Como ele não consegue, ele bate na válvula e faz o barulho. E aí, a gente tem o terceiro evento, que é a diástole ventricular, que é o relaxamento do ventrículo. Então, o ventrículo relaxa, o sangue que tinha sido propelido para as artérias agora tenta retornar a partir das artérias, porque a pressão dentro dos ventrículos diminuiu, tive uma redução de pressão, e o sangue nas artérias estava sob alta pressão. E aí eu tenho a segunda bulha cardíaca, que é o momento do tá. Então, quando o coração está funcionando, ele faz tum, tá. Aí tem um espaço de tempo. Tum, tá. Aí eu tenho de novo um tempo aqui. Primeiro tum, primeira bulha, é o sangue batendo nas válvulas atrioventriculares. Segundo barulho, segunda bulha, é o sangue batendo nas válvulas pulmonar e aórtica, que estão bem aqui, ó. O sangue está, digamos, tentando voltar, né? Eu estou tendo aqui uma tentativa de refluxo sanguíneo através da válvula, né, aórtica e uma tentativa de refluxo sanguíneo através da válvula pulmonar. E isso não é possível, porque essas válvulas, a anatomia dessas válvulas, impede esse retorno. Quando você tem o que a gente chama de sopro cardíaco, quando você tem um problema associado à estrutura dessas válvulas, você tem um prolapso de válvula, então observação, prolapso de válvula, o seu sangue retorna. Então, ao invés de ocorrer o tum, tá, pode ocorrer um tum, quer dizer que o sangue está voltando um pouco. Quando esse sangue volta um pouco, o que acontece? Você tem uma redução da pressão arterial, porque quando o coração contrai, essa força é jogada sobre o sangue, que gera uma pressão nas artérias, e você tem também a redução do débito cardíaco. O
que é o débito cardíaco? É o volume de sangue propelido por minuto. Em um adulto normal, o sangue tende a ser propelido, né, na ordem de 5 litros por minuto, que é mais ou menos todo o nosso sangue propelido em um minuto. Então, você tem uma frequência cardíaca ali de mais ou menos o quê? Uns 70 batimentos por minuto. E aí, se você dividir 5 litros por 70, você vai descobrir qual é o volume que o sangue, né, tem ali sendo propelido a cada um dos ciclos cardíacos. Nesse slide aqui, além de te localizar as válvulas atrioventricular direita, atrioventricular esquerda, semilunar direita, semilunar esquerda, também a gente precisa observar a diferença da grande circulação e da pequena circulação, né? Grande circulação, a circulação para todo o corpo, e a pequena circulação, a circulação apenas pulmonar. Grande circulação, responsabilidade do átrio esquerdo, desculpa, falei besteira, do ventrículo esquerdo, e a pequena circulação, responsabilidade do ventrículo direito. E aqui dá para ver bem melhor do que na outra imagem, que o ventrículo esquerdo tem uma parede muscular muito mais espessa, justamente porque o esforço dele é maior. Lembrando aqui a nomenclatura do sangue, né? O sangue que está circulando. Passando pela aorta, indo para o corpo, em vermelho é o sangue arterial. Voltando dos pulmões pela veia pulmonar, também é um sangue arterial. Agora, chegando ao coração pela veia cava ali, inferior e superior, é um sangue venoso. E indo para os pulmões pela artéria pulmonar, também é um sangue venoso, porque ele está indo ser oxigenado. Pronto. Próximo slide mostra diferentes arranjos dos meus vasos sanguíneos. O arranjo típico é aquele que eu tenho uma arteríola se ramificando numa rede capilar e confluindo para uma vênula. Antes da arteríola, o que é que tínhamos? Antes da arteríola, tínhamos uma artéria. Na confluência de vênulas, o que é que teremos? Teremos uma veia. Quais são as variações desses arranjos? Essas variações desses arranjos se chamam circulação portal. Essa circulação portal, ó, sistema portal arterial, sistema portal ventricular, tem o que de diferente em relação ao primeiro? A gente tinha uma arteríola, um capilar e uma vênula, certo? O que está mudando é que nesses arranjos a gente tem duas redes capilares. Duas redes capilares. Sempre precedidas por arteríolas e sempre sucedidas por vênulas. Percebe? O que vai mudar de um arranjo arterial para um arranjo venoso é se no meio dos dois elementos capilares você também tiver uma arteríola, ou se no meio dos dois arranjos capilares você tiver uma vênula. Vou te dar um exemplo de cada. Aqui a gente está falando da circulação no néfron, na circulação do sistema urinário. Então, quando você estiver assistindo a aula de sistema urinário, formação da urina, preste atenção no arranjo portal que tem ali. Tem uma arteríola que chega para ser filtrada no néfron, depois ela sai, está aqui a estrutura da cápsula, está aqui o túbulo contornado, a alça, o túbulo contornado. Então, isso daqui é uma arteríola, isso aqui continua sendo uma arteríola, porque ainda está se afastando do coração. Aqui dentro, na cápsula, tem uma rede capilar, e esta arteríola sai daqui, ó, eu vou fazer pontilhado só para melhorar a visualização, ela forma uma rede capilar aqui também. E aí essa arteríola conflui para uma veia. Então temos outra rede capilar aqui e uma veia aqui na saída. Então a circulação lá no néfron, na formação da urina, é uma circulação portal do tipo arterial. No nosso sistema porta hepático, a gente tem um arranjo venoso. Então a gente tem aqui os conjuntos dos capilares intestinais, seguido do conjunto dos capilares hepáticos. Chegando para o capilar intestinal, temos uma arteríola, saindo do capilar hepático, temos uma vênula. E entre uma coisa e outra, teremos vênulas também.
Então, aquilo que a gente absorve no intestino, na rede capilar, a gente metaboliza no fígado, nos capilares hepáticos, e como entre uma coisa e outra, a gente tem uma veia, esse é um arranjo portal venoso. Então, isso aqui é o sistema porta hepático. Lembra lá da aula de sistema digestório, eu te mostrei um sistema porta hepático lá. Dando sequência, esses vasos diferem na estrutura das suas túnicas, e então a gente vai classificá-los de acordo com essas túnicas em artéria, capilar e veia. A artéria tem 3 túnicas, a veia também tem 3 túnicas, enquanto que o capilar tem uma única túnica. Outra diferença de artéria para capilar e veia é que o sangue que está passando pela artéria se afasta do coração, o sangue que está passando pela veia retorna ao coração, e o sangue capilar está exatamente entre a artéria e a veia, deve estar no ponto mais distante da circulação. Então, quer dizer que na artéria, você vai ter alta pressão. Na veia, você vai ter baixa pressão. Por que a pressão na veia é baixa? Porque quando passa pela rede capilar, você tem a dissipação da força, e aí você tem necessariamente uma baixa pressão resultante dessa dissipação da força. E aí, por causa dessa alta pressão que deriva da contração cardíaca que a artéria recebe, é que ela precisa ter essas 3 túnicas aí muito bem estabelecidas. Túnica externa, túnica média e túnica íntima. A túnica íntima é tecido epitelial, chamado de endotélio. A túnica média tem uma espessa camada de músculo liso e tem um pouco de tecido conjuntivo elástico. A túnica externa tem uma camada de tecido conjuntivo fibroso e uma camada de tecido conjuntivo elástico. Qual é a importância do músculo liso na artéria? O músculo liso será responsável pela manutenção da pressão chamada de pressão diastólica. A pressão dentro da artéria é mantida alta quando o coração contrai, porque a musculatura da artéria sofrerá contração. Então, o coração contrai, joga o sangue sob alta pressão para dentro da artéria, aí o coração relaxa e então a artéria contrai. Isso é chamado de pressão diastólica. Perdão, tinha escrito errado. E qual é a importância do tecido conjuntivo elástico? Tecido conjuntivo elástico. A importância do tecido conjuntivo elástico é permitir que essa artéria se dilate, se expanda. Então, permite a dilatação da artéria, a expansão da artéria, para que ela não se rompa ao receber o sangue sob alta pressão do coração. E o tecido conjuntivo fibroso garante um limite para essa expansão, para essa dilatação, para que esse vaso sanguíneo não arrebente, certo? Quando você ingere gordura demais na sua alimentação, ou você tem algumas predisposições genéticas, pode acontecer de, com o passar do tempo, essa gordura ir se depositando ali na região, né, da parede interna dos seus vasos, especificamente nas suas artérias. Isso pode começar a formar aqui, ó, uma placa fibrosa, que vai começar a, né, ocupar espaço, diminuindo a luz do seu vaso sanguíneo. Então, a luz do vaso sanguíneo fica cada vez menor. E aí você tem o que a gente chama de placa de ateroma,
que é esse depósito de gordura aqui, gerando um processo inflamatório que diminui a passagem do vaso. Então, isso reduz a luz do vaso, isso aumenta a resistência da passagem do sangue, e o que é muito doido, exatamente nesse ponto aqui, você aumenta a velocidade da passagem do sangue. Então, como você diminuiu a luz, tá? Você vai aumentar a velocidade da passagem do sangue, o sangue vai exercer menos pressão sobre a parede. Quando o sangue, né, exerce menos pressão, esse vaso tende a ficar cada vez mais fechado, tá? É o efeito de Euler, que quando você aumenta a velocidade do fluido, você diminui a pressão que esse fluido exerce sobre a parede, tá? Então, com isso, existe uma enorme chance de essa placa de gordura vir a causar uma obstrução permanente desse vaso. E aí pode ser necessária uma intervenção cirúrgica ou então a aplicação de um stent, por exemplo. Próximo slidezinho mostra para gente que agora o capilar tem apenas a camada epitelial. Isso daqui é exclusivamente a túnica íntima. Percebeu que ele não tem túnica média e nem túnica externa? Isso porque os capilares são responsáveis pelas trocas. Então, para que eu possa ali, ó, ter a saída, né, de água, para que eu possa ter a saída de nutrientes, para que eu possa ter as trocas gasosas, então a entrada de oxigênio, a saída de CO2 e tudo mais, eu preciso da menor camada possível. E além disso, essa estruturação assim, entre uma célula e outra, que tem essas fendas, essas aberturas, elas favorecem a diapedese, a passagem de células de dentro para fora. Por exemplo, aqui dentro eu podia ter um monócito circulando, e esse monócito circulante, quando ele sai do vaso sanguíneo, reside agora no tecido conjuntivo, ele se transforma em macrófago, certo? E aí os capilares, né, estão representando para a gente a fronteira final para todos esses eventos de troca. E por fim, o terceiro tipo de vaso sanguíneo são as veias. A gente tem que fazer uma representação aqui das veias para comparar com as artérias. Quando a gente compara a espessura da parede de uma veia, a gente descobre que ela é muito mais delgada quando comparada com as artérias, e tem as três túnicas, tá? As três túnicas estão presentes. Então, vai ter a túnica externa, a túnica média, a túnica íntima, só que elas são muito mais finas, muito menos grossas. Por quê? Justamente porque a pressão no interior de uma veia é baixíssima. E até mesmo por causa disso, são absolutamente necessárias essas válvulas que estão desenhadas aqui, tá? Cada uma dessas válvulas aqui compõe as válvulas venosas. Percebam que no desenho da esquerda, as válvulas estão unidas, elas estão fechadas, e lá em cima, no desenho da direita, a gente tem uma representação dessas válvulas abertas, dessas válvulas separadas entre si. Então, qual está sendo o papel dessas válvulas aqui nesses vasos sanguíneos? Quando o nosso músculo estriado esquelético, que é esse aqui que está em vermelhinho, tá? Esse aqui é o músculo estriado esquelético, que está ao redor dos vasos, se contrai. Então, esse aqui é o músculo contraído. Perceba que ele pressiona o vaso sanguíneo. Ao pressionar o vaso sanguíneo, o sangue tenta escapar para baixo, mas não consegue, então não há refluxo do sangue, ele não volta, e ele vai acabar sendo empurrado para cima. Para cima é em direção ao coração. Então, por exemplo, isso daqui é um vaso sanguíneo das nossas pernas. E toda vez que a gente anda, toda vez que a gente contrai a musculatura da nossa perna, o sangue é empurrado um pouquinho para cima. Toda vez que o músculo relaxa, esse sangue não volta. Ó, ele bate aqui nas válvulas e não tem o retorno. Ele bate aqui nas válvulas e não tem o retorno. Então, esse retorno venoso que está sendo mostrado aqui, ele vai garantir
uma recuperação da velocidade de circulação para o sangue voltar agora para o nosso coraçãozinho, depois de ter ido parar lá no nosso pé. É o que esse gráfico tenta mostrar para vocês. Então, é gráfico de velocidade, gráfico de pressão da circulação sanguínea, desde que sai do coração até o momento que retorna ao coração. A gente sabe que está saindo do coração, porque aqui está sendo falado sobre a aorta. A gente sabe que está retornando ao coração, porque aqui está marcada a veia cava. E os capilares representam um ponto mais distante da circulação. Então, isso daqui é uma artéria, isso daqui é uma veia, isso daqui é a rede capilar no meio do caminho. Vejam a velocidade de circulação. Lá nas artérias, a velocidade de circulação é altíssima, na casa de 50 centímetros por segundo. Quem garante essa velocidade alta é o movimento do coração, a contração cardíaca. E aí, quando eu estou nas veias, retornando ao coração, a velocidade é quase tão alta quanto na artéria. Eu tenho ali uma velocidade entre 40 e 50 centímetros por segundo. Mas a velocidade na rede capilar fica quase tão baixa quanto 0 centímetros por segundo. Por que então que na rede capilar a gente precisa de uma baixa velocidade de circulação? Então, vou fazer a explicação funcional. A baixa velocidade de circulação no capilar é para a realização das trocas. Agora, fisicamente, como que acontece a redução da velocidade na rede capilar? É porque lá na rede capilar você tem uma enorme área de secção. Se você cortar essa artéria aqui, você vai ter uma certa área de secção. Se você cortar essa veia, você vai ter uma certa área de secção. Mas se você fizer corte da rede capilar, a área de secção da rede capilar é gigantesca. Então, a gente sabe que a velocidade está sendo medida aqui ó, em centímetros por segundo. Então, é o espaço que ele percorre em centímetros por segundo. Isso aqui é uma medida unidimensional. Quando eu penso na área, que é uma medida bidimensional, eu vou perceber, então, que o aumento da área do capilar vai acabar promovendo uma redução da velocidade da circulação. Perfeito? Então, esse aumento da velocidade aqui em direção à veia, tanto que é pela diminuição da área, quanto por aquele processo que eu te mostrei agora aqui do retorno venoso. E a pressão, como é que é o comportamento da pressão? Bom, pressão ali na saída do coração, perceba que ela é oscilante. Por que que essa pressão oscila? Por que que ela tem essa oscilação? Essa oscilação, o valor mais alto é a pressão diastólica, então o valor mais alto, pressão diastólica, que é a contração do coração, e o valor mais baixo é a pressão sistólica. Ih, eu falei errado. Mais alta é a pressão sistólica, que é a de contração do coração, e o mais baixo, aí sim, é a pressão diastólica, que é a pressão de relaxamento do coração. Mas quem é que está contraindo, né, durante o relaxamento do coração? São os músculos arteriais. Quando a gente chega lá nas arteríolas e passando para os capilares, percebam que a oscilação desaparece. Por quê? Porque a musculatura também fica cada vez menos presente, até que no capilar ela desaparece. E aí, como eu estou longe do coração, lá na região capilar, eu tenho agora já uma dissipação da energia e a pressão fica cada vez menor. E a pressão de retorno venoso é praticamente zero. Pressão se aproxima de zero aqui embaixo. Certo? Como é que a gente faz a aferição dessa pressão? Você já deve ter visto por aí, né? A aferição da pressão utilizando o manguito e o esfigmomanômetro. Considerações a respeito dessa aferição de pressão. Percebam que ela é feita ali na região do braço. O posicionamento do manguito é mais ou menos na mesma altura do coração, para eliminar o efeito gravitacional. Por isso que eu não vou fazer a aferição da pressão no antebraço, ou na coxa, ou na perna e tudo mais. Tá? Outra observação a se fazer.
Eu vou acompanhar essa aferição da pressão com o estetoscópio. O estetoscópio serve para auscultar o fluxo de sangue. Então, quando a pressão ali no manguito for maior que a pressão de contração do coração, a pressão sistólica, não passa nada de sangue. Então, quando a pressão do manguito estiver maior que a pressão de contração do coração, a pressão sistólica, o fluxo de sangue é igual a zero. Quando a pressão no manguito for igual à pressão sistólica, o fluxo de sangue, auscultado pelo estetoscópio, vai ser diferente de zero. Então, vai passar um pouquinho de sangue ali. Quando passa o sangue, você ausculta o primeiro fluxo sanguíneo, e aí você observa a pressão no manguito, você sabe que ali está sendo aferida a pressão sistólica, que é da casa de 120 milímetros de mercúrio para além da pressão arterial. Desculpa, para a pressão atmosférica. Para além da pressão atmosférica. E aí, se passa o sangue apenas, né, em jatos, você vai auscultando o sangue em jatos. Quando o coração contrai, ou seja, eu tenho a pressão no manguito ainda sendo maior que a pressão diastólica, eu tenho um fluxo inconstante de sangue. Porém, última anotação que eu vou fazer. Quando a pressão no manguito for agora menor ou igual que a pressão... Não, quando ela for igual, vai? Quando ela for igual à pressão diastólica, o que eu vou ter? Eu vou ter um fluxo constante de sangue. Eu vou ter um fluxo constante de sangue sendo percebido no estetoscópio. Então, eu tenho agora justamente a pressão diastólica, que é na casa de 80 milímetros de mercúrio. Então, a gente está aferindo aqui pressão sistólica, 120 milímetros de mercúrio, e a pressão diastólica na casa de 80 milímetros de mercúrio. Certinho? Que bonitinho. Chegando já, né, no último tópico da aula, então a gente tinha para falar sistema circulatório, dos tópicos: bomba propulsora, que é o coração, canal de circulação, que são os vasos sanguíneos, já foram os dois. Agora, o terceiro elemento componente é o sangue, que é o fluido circulante. Então, eu peguei aqui, ó, sangue de uma pessoa, coloquei num tubo de ensaio e coloquei esse tubo de ensaio para centrifugar. Após a centrifugação, eu promovi a separação do plasma e dos elementos figurados. O plasma está ali marcado em amarelo, é o sobrenadante, e ele representa mais da metade do material que compõe o nosso sangue. E o maior parte aqui, a maior parte não, desculpa, a parte do precipitado, que representa menos da metade, 44,5 mais 1%, 45,5% do sangue, certo? São os elementos figurados. Então, leucócitos, plaquetas e eritrócitos representam para a gente os elementos figurados. Esses elementos figurados, moçada, certo? São aqueles que, junto do plasma, compõem o sangue. Então, vamos separar na explicação também. Vamos falar primeiro do plasma. O plasma está aqui marcado como a porção líquida do tecido sanguíneo, e ele é líquido porque a maior parte do plasma é composta por água. A maior parte do plasma tem ali água como seu componente. Junto da água, no plasma, teremos carboidratos, como a glicose, teremos diversas proteínas, tá? Entre elas, a gente pode falar da albumina,
que é a proteína que vai interferir na fluidez sanguínea. Quanto mais albumina, mais viscoso é o sangue. Quanto menos albumina, menos viscoso é o sangue. A gente pode falar também da ureia, que é um produto aqui de excreção nitrogenada, uma excreta nitrogenada. A gente pode falar também de sais, entre eles, né, o bicarbonato, HCO3-, derivado da reação do CO2 com a água dentro da hemácia, na presença da enzima anidrase carbônica, de anticorpos, que são imunoglobulinas, também são proteínas, tá? Então, é um exemplo de proteína, anticorpo também é proteína. Hormônios, podem ser hormônios lipídicos, testosterona, ou podem ser hormônios proteicos, insulina, e ainda lipoproteínas, aquelas que algumas pessoas chamam só de colesterol, mas são lipoproteínas que têm várias densidades. Densidade alta, HDL, densidade baixa, LDL. Tudo isso compõe o plasma. Quando você fala de soro, quando você recebe o soro de alguém, né, você recebeu lá um soro porque você sofreu uma picada por um escorpião, o soro antiescorpiônico foi tirado do sangue de algum animal. A diferença de plasma para soro é que o plasma também contém precursores da coagulação. Precursores de coagulação. Mais especificamente, a gente tem aqui, ó, a protrombina e o fibrinogênio. Se você tirar a protrombina e o fibrinogênio, o que você obtém ao final? Você obtém o soro. Então, tirei precursor de coagulação do plasma, eu tenho soro. Coloquei precursor de coagulação no plasma, tá? No soro, eu volto a ter plasma. E finalizando mesmo, último subtópico do último subtópico. Então, a gente está falando de sistema circulatório, sangue e agora elementos figurados. Os elementos figurados são todos esses que estão na parte inferior da imagem. As hemácias, as plaquetas e os leucócitos. Leucócitos do tipo agranulócitos são derivados da linhagem linfóide. Leucócitos do tipo granulócitos, mais as plaquetas e os eritrócitos, são derivados da linhagem mieloide. Então, linhagem linfóide vai ser responsável pela formação de linfócitos, que são quase que exclusivamente aqui os agranulócitos. Quando eu olho agora para a linhagem mieloide, você não tem a formação de linfócitos. Você tem a formação dos outros elementos figurados. As hemácias, as plaquetas, e aqui a gente vai ter neutrófilo, basófilo e eosinófilo, que são células da série branca, mas que não são linfócitos. Então, linhagem linfóide, linfócitos apenas. Todas as outras células vêm da outra linhagem da célula-tronco da medula óssea vermelha, célula-tronco sanguínea, que é a linhagem mieloide. Hemácias. As hemácias são as mais volumosas, as que compreendem a maior parte dos elementos figurados. Se você voltar lá naquele slide, né, você está vendo ali que os eritrócitos representam quase metade de todo o volume sanguíneo. Os eritrócitos compreendem alguma coisa perto de 4 a 5 milhões a cada milímetro cúbico de sangue humano. E essas hemácias, em nós, seres humanos, que somos mamíferos, não apresentam núcleo. São essas hemácias aqui. Essas hemácias que são discoides, bicôncavas. Outros vertebrados não mamíferos, por exemplo, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes, todos eles têm hemácias com núcleo e que sofrem divisão celular.
As nossas hemácias anucleadas vivem entre 90 e 120 dias apenas. Elas têm que ser intensamente sintetizadas lá na medula óssea vermelha. Vantagem de não ter núcleo é que você consegue carregar uma maior quantidade de hemoglobina e, portanto, elas são mais eficientes no transporte de gases. Certo? Plaquetas. As plaquetas variam ali entre 150 a 450 mil unidades a cada milímetro cúbico de sangue humano, e elas são responsáveis pelo processo de coagulação. Dentro da plaqueta, a gente encontra o tromboplastinogênio, e o tromboplastinogênio, que está inativo, é ativado quando você tem uma lesão no seu tecido ou quando você aglomera a plaqueta. Ativou o tromboplastinogênio em tromboplastina, a tromboplastina fará a conversão da protrombina inativa na molécula de trombina que está ativa. Protrombina essa que veio do fígado mediante disponibilidade de vitamina K. E esta conversão só acontece na presença do cálcio plasmático. E a trombina, por sua vez, atua na conversão do fibrinogênio inativo na molécula de fibrina ativa. A molécula de fibrina é essa molécula que a gente está vendo aqui nessa imagem. Cada uma dessas moléculazinhas aqui, ó, estruturadas, segurando células para evitar o sangramento, são moléculas de fibrina. Certo? É isso que vai promover o seu coágulo. Fibrinogênio, molécula também fabricada pelo fígado, também produto hepático. Então, o fígado fabrica a protrombina e o fígado fabrica também o fibrinogênio. Perfeito? E por fim, então a gente está falando de sistema circulatório, sangue, elementos figurados, e agora a gente vai falar especificamente dos leucócitos. Leucócitos que são divididos em dois grupos. Quem não tem grânulo, depois que eu faço a coloração no meu laboratório para observar no microscópio, e aqueles que têm grânulo. Então, agranulócitos versus granulócitos. Os agranulócitos, lembra que eu falei que ela praticamente só linfócito? Está aqui, ó. Linfócito B de bola, linfócito T de tatu. Mas temos também o monócito. O monócito é aquele que é responsável pela formação do macrófago, célula que realiza fagocitose no tecido conjuntivo. O linfócito T de tatu tem pelo menos dois tipos. O CD4 auxiliar, aquele que é infectado pelo HIV, e o CD8, que é o citotóxico, que é aquele que destrói células infectadas por vírus e que também destrói células infectadas, células tumorais que podem se desenvolver em cânceres. E o linfócito B de bola é uma célula que origina o plasmócito, que é responsável pela produção das imunoglobulinas, os anticorpos, que são lançados na corrente sanguínea. O plasmócito participa do que a gente chama de resposta humoral, enquanto que o citotóxico participa da resposta imunológica, que a gente chama de celular. De onde que vieram os agranulócitos? Vieram da linhagem linfóide. Enquanto que a hemácia, a plaqueta e os granulócitos são derivados da linhagem mieloide. Certo? Por que eles são chamados de granulócitos? Porque quando eu coloco o corante, eles aprisionam o corante em grânulos, no citoplasma. Qual corante eu estou usando aqui? Estou usando um corante básico. Qual corante eu estou usando aqui? Estou usando um corante neutro. E qual corante eu estou usando no eosinófilo? Eu estou usando o corante eosina,
que é um corante ácido. Por isso eles também são chamados de acidófilos. A afinidade deles por esses corantes depende do conteúdo de cada uma dessas vesículas. E o que está anotado aí embaixo para vocês é justamente o conteúdo de cada vesícula. O eosinófilo tem dentro dele, de cada vesícula, enzimas que atuam contra parasitas multicelulares. Exemplos, vermes. Então, quando você está com verme no teu corpinho, você vai ter uma eosinofilia, um aumento da contagem de eosinófilos, porque os grânulos aqui, ó, que são ricos em enzimas contra parasitas multicelulares, vão atuar intensamente. O neutrófilo contém, né, enzimas para destruição bacteriana. Então, se você tiver com uma infecção bacteriana, você vai ter um aumento da quantidade de neutrófilos, você vai ter uma neutrofilia. E o basófilo está envolvido em processos inflamatórios gerais, porque os grânulos dele contêm histamina, que é um vasodilatador, e contém heparina, que é um anticoagulante. Vasodilatação e evitar a coagulação são fundamentais para atividades inflamatórias. E atividades inflamatórias, quando você tem infecção bacteriana, quando você tem, sei lá, uma pancada, ou quando alguma outra coisa aconteceu, tipo uma queimadura. Beleza, moçada? Então é isso. Fim do sistema circulatório para vocês. Um beijo, um abraço e até o próximo encontro.